Nação flamenguista, né? A mídia de todo o Brasil, né? A ESPN Brasil, discutindo as declarações de Felipe Luiz sobre a questão da final da Champions, né? Sem sombra de dúvida. A gente sabe, pessoal, que tá em outro patamar. O Flamengo vai para esse Mundial de Clubes. Claro, fazer uma primeira fase ali muito boa, né? Não passar vergonha. E para mim, se chegar nas oitavas ou nas quartas de final, sem sombra de dúvida, isso aí já engrandece o tamanho do Flamengo. O Flamengo já volta fortalecido, né? Felipe Luiz é o primeiro treinador brasileiro que tem coragem de falar o que ele falou. Ir a público, falar a verdade, sem sombra de dúvida. Isso só enaltece o trabalho de Felipe Luiz. Um grande treinador, sincero, realista, mas não quer dizer que o Flamengo vai passar vergonha, né? Apenas ele falou a verdade, né? Às vezes falar a verdade dói em certas pessoas. Isso aí é um ponto crucial. Vamos ver o que foi que ele falou e vamos ver aí a mídia repercutindo as palavras sinceras de Felipe Luiz, né? Crédito do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Especialmente no Rio de Janeiro ele falou isso. Não, mas acho que no Brasil de uma forma geral, né? Mas acho que o brasileiro já entendeu que há muito tempo nós estamos atrás em relação aos times europeus em determinadas competições. Que pode jogar? Pode jogar. Por exemplo, o próprio Flamengo. O Flamengo jogou contra o Liverpool, né? Foi. Né? Conseguiu fazer um bom jogo. O Palmeiras com o Chelsea. Contra o Chelsea também, né? Conseguiu fazer um bom jogo. Eu acho que assim, acho que você tem que jogar. Você tem que entender que eu vou falar mais ou menos o que eu sempre pensei assim. Se você ficar com aquilo muito na cabeça, uma bolinha de neve pode se transformar numa avalanche, entendeu? Você tem que entender que a bola de neve ela pode fazer mal, que ela vem dar uma porrada em você se você não estiver prestando atenção, mas que você também tem meios para desenvolver ali e fazer com que essa bola de neve chegue até você e você possa encará-la. É a mesma forma. Se você ficar muito... porque o jogo é difícil, você já entra com medo do jogo. Você já entra preocupado com aquilo que vai acontecer. Entra concentrado, confiante, sabendo que você tem potencial. Eu acho que o Flamengo é um time que tem essa qualidade através de seus jogadores. Alguns jogadores já passaram pela Europa, Pulgar, Gerson. Né? Você tem jogadores aí que têm uma certa experiência. E o próprio Felipe, que é o treinador. Né? Pascoalzinho, eu vou jogar pro Zinho porque ele está no Rio de Janeiro. E aí, o pessoal tá animado? Tem gente gritando Real Madrid, pode esperar. Porque não, ele falou com esse negócio de novo, hein? Mas quando o Felipe falou isso, me veio na cabeça. Eu não acho que ele falou para o braço. Mas para esse perfil de torcedor. Zinho, eu quero te ouvir. É um mundo diferente? O futebol na elite europeia é um outro esporte? Eu acho que assim, pensando na final da Champions League, foi o jogo citado pelo Felipe Luiz, parecia outro esporte, o PSG. Mas a Inter de Milão não foi. Para tomar de 5 dá para ir lá, né, Zinho? Não foi. Para tomar de 5, vamos lá. Gente, sem ofensa, Zé. E vamos lá. Inclusive o treinador Não, sem ofensa. Acho que é bom time, tem bons jogadores, mas eu não acho assim a Inter de Milão um time que é muito, muito superior ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu tô pensando assim, olhando, eu gosto do lateral direito, Dumfries, né? Dumfries, holandês. Força é brincadeira, né? Força física, chega muito à frente, mas o lateral esquerdo, o que faz o lado esquerdo, o Di Marco, né? Bem normal. Bem normal. Joga com 3 zagueiros, Çalhanoğlu, né? Como ali meia, junto com o Mkhitaryan. Que era um meia, né? Que era um meia. Barella. A jogar atrás com Barella. Central. Joga os 3 ali, bons jogadores. Aí na frente tudo bem, tem o Thuram e o Lautaro. Mas assim, eu falei de jogadores assim que a gente falando assim, fala, cara, não dá. Agora, você olha pro time do PSG indo motivado pro Mundial, complica. O Barcelona não tá, né? No Super Mundial. Mas o Real Madrid tá. É muito saber como esses caras vão chegar, qual o interesse, qual o comprometimento, qual a entrega que eles vão ter para esse Super Mundial. Porque muitos deles estão de folga agora, né?
e vão se reapresentar, treinar um período para ir para o Super Mundial. Eu acho que essa coisa da importância que o atleta, que o clube dá para o Super Mundial, pode contar. Não sei se lá os caras empolgam, já que estamos aqui, vamos jogar? Aí vai ficar difícil. Os da elite, tá? Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid. Sim, Borussia. Agora sim, os outros assim, a maioria desses outros aí que eu falei, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica, cara, dá jogo. Eu acho que dá para sonhar. E aí o torcedor tá empolgado com isso. Vamos ver como é que vai ser. Os da ponta que eu falei fica difícil. Se os caras quiserem jogar meio, fica mais difícil. Eu tenho uma tendência a não gostar muito desse tipo de declaração. Do Felipe. Por quê? Porque desanima o jogador dele. Mas desanima? Se o treinador acha que não vai dar, eu vou jogar. Se o treinador falar muito que a altitude pesa, os caras sentem a altitude antes. Os caras sentem quando desce no nível do mar. Eu já vi isso, ninguém me contou. Sim. Porque a Bolívia. O cara vai pra Santa Cruz de la Sierra e sai. E aí? Então, o Zinho já deve ter tido colega. O Zé Elias fez isso. Quando chegou lá, ele falou. A história do Horizon? Não, do Horizon também. Horizon Silva Júnior. Horizon Silva Júnior. Roxo. Saiu do avião. Escuta essa, Zinho. Saiu do avião. Vamos ver se essa tarde de altitude aí cansa. Bicho bravo de Limeira. Deu um pique. Que sentou, caiu no chão, lá, quase morreu. Os caras colocaram na maca. Mas pelo menos tinha altitude, não foi em Santa Cruz da Sierra. Eu sei, então é isso que eu tô zoando. Santa Cruz da Sierra é o Santo Natanael do Santos Macedo. Então, por isso que eu tô falando. Chega no doutor, doutor, tô passando mal. Doutor, o que aconteceu? Você comeu alguma coisa? O que aconteceu? Altitude. Não, esse negócio de altitude, como assim, Macedo? Aqui é mais baixo que São Paulo, aqui são 500 metros, São Paulo é no 800, aqui é mais baixo que São Paulo. Ah, é, doutor? Eu não sabia. Então, tem isso. Agora, o treinador fala, vocês viram o jogo? Aê, vamos jogar aí, os caras jogam outro esporte. Desarcoçou, os caras ficam tudo desacorçoado. Não dá. Você acha mesmo, Zé? A minha tendência é achar, o cara tem que ter altivez. Não é arrogância, é altivez. Altivez é o cara altivo, positivo. Gente, nós sabemos que os caras são bons, mas vamos jogar, Vamos jogar. Eles têm mais técnica, mas nós temos mais vontade. Vamos na vontade e vamos pegar os caras e vamos lá. Tem que jogar. Mas aí você fala isso, você toma a traulitada de 5-0, não fica meio constrangedor, tipo o Real Madrid pode esperar. Não é pensando no jogador. O Real Madrid pode esperar, nem chegou no Real Madrid, o jogador pega o elevador no prédio, aí ele encontra o torcedor, que é o que o Felipe Luiz falou aqui, especialmente aqui no Rio, que menospreza. Aí vem um torcedor e fala, quero ver, hein? Aqui é Mengão, não sei o quê. Ele falar isso também de certa forma. Eu não escutei ninguém falar, vamos ver se esse time é isso aí mesmo. Tem o Léo, o Bafo do Santos lá, o Léo Bafo falou lateral. Falou? Falou, mas isso foi em 2011. Barcelona. É isso mesmo. Vamos ver se o Barcelona é isso mesmo. Fica cutucando onça com vara curta. Faz um trabalhinho. Nunca jogou 3 zagueiros, vai jogar 3 zagueiros contra o Barcelona. Faz aquele trabalhinho concentrado. Mas o Gabiru foi lá e fez gol de final. Fez o gol do título. O Mineiro foi lá. Mineiro? Mineiro foi lá e caça. O Rogério faz aquela defesa espetacular. Rogério! Para mim, uma das defesas mais bonitas da história. Eu joguei contra um dos melhores Manchester United da história. Com o Palmeiras. E o jogo foi muito taco a taco. Muito. Posso falar? Muito. No jogo nós fomos melhores. Eu também acho. Posso te falar uma coisa? Assim, eu dei oportunidade pro Manchester. Por quê? Porque se eu tivesse feito o gol contra o Manchester... Você não fez? Foi você o cara, José. Eu fui culpado. O Manchester... Não, é verdade. Agora, falando sério, eu perdi um gol contra o Manchester. E aí, se eu tivesse feito, nós tínhamos vencido 2-1 e nós teríamos passado o turno. E aí, jogaríamos contra a Juventus. Ah, é? Aí eu perdi lá o gol e até hoje eu sou lembrado. É mesmo? O lado negativo por esse jogo. Com carinho por algumas pessoas. É que não é essa bola tinha que ter caído em outro. Eu tive o prazer de jogar contra esse Manchester aí.
Não, o jogo foi muito taco a taco. Eu não vou culpar o Marcos, porque todo mundo culpa o Marcos por aquele gol. Mas tem uma série de outros fatores que chegaram até aquele gol. O Marcos falha. É uma falha. Falha. Mas não é só ele. Não é só ele, tem uma sequência de fatos para chegar ali. Agora, ele é o São Marcos, mas o Santos não faz milagre todo dia. Por isso é que eu estou falando para você, meu senhor. Vamos jogar. Ué, se você tiver medo todo dia, se você já acordar com medo, não sai de casa. Ninguém consegue sair de casa com medo, principalmente nesse país. O Chelsea e o Palmeiras, como é que foi? Taco a taco, e o Palmeiras jogou bem retrancadinho, se solta um pouquinho, como diria lá na minha cidade do interior, lá no Jacareí, se solta um pouquinho os arfos, entendeu? O arfo esquerdo, o arfo direito, porque o Rony foi marcar o lateral. O Flamengo encarou o Liverpool, pô. Encarou. De todos esses aí que a gente tá falando, eu esperava mais do Grêmio. Eu esperava que o Grêmio pudesse jogar um pouquinho. O time do Grêmio estava jogando bem, mas aí o Grêmio não conseguiu segurar a onda contra o Real. É difícil, mas eu esperava um pouquinho mais do Grêmio. Agora, desses aí, o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que vão agora para o Mundial, Botafogo, vamos jogar. O Botafogo vai jogar na primeira fase contra o Paris Saint-Germain. Está no grupo do Botafogo. Os caras vão entrar igual... É osso. Vamos, os caras já vão entrar. Aí vai ter que fazer igual o Vanderlei Luxemburgo fez lá no vestiário do Cruzeiro. O que ele fez? Levou o fraldão. Levou o fraldão? Levou o fraldão e botou nos caras. Para quem já estiver aqui desse jeito, já não precisa nem entrar em campo. Não precisa nem entrar. Não levou, Zé? Pra você, levou, Zé? Não levou o fraldãozinho? Todo mundo sabe. Mas pra você, não? Eu estava lá. O Zinho estava lá. O Zinho estava lá. Zinho? Estava lá. Foi na decisão Flamengo e Cruzeiro da Copa do Brasil em 2003, né? O Gladstone ia jogar, ele era garoto, os zagueiros titulares estavam suspensos, machucados, e ele teve que jogar a final. E o Vanderlei na preleção deu 2 presentes para ele, entregou para ele. Estratégia, né, motivacional do Vanderlei, sempre foi espetacular o Vanderlei Luxemburgo. O garoto abriu, um era uma fralda e o outro era uma faixa de campeão. Falou, escolhe o que você quer usar depois do jogo. Opa! Só isso, Pascoal. Então leva o fraldão pro Mundial. Então o quê? Tem que levar? Eu sou suspeito para falar isso, que eu fico até emocionado, porque a pré-eleição antes do jogo tem muita força. Principalmente aquela reunião dos jogadores ali antes de subir. Aquele momento ali tem muita força que o treinador passa para os jogadores, não só no aspecto tático, não só no aspecto de distribuição do time em campo, de como tem que marcar o adversário, tudo isso é muito positivo, mas aquela presença, saber que do lado de fora tem um treinador que está olhando por eles, saber? Ele está olhando por nós, ele está sabendo o que a gente está fazendo aqui dentro de campo. Não vai ter crítica, não vai ter protesto, porque ele sabe o que a gente tem que fazer. O cara se sente abraçado dentro de campo. E o jogador joga melhor assim. Mas eu acho, Pascoal, que o Felipe vai fazer esse tipo de discurso. Eu acho que ele vai criar essa linha de raciocínio aí. Vamos ver se os caras são bons, atento com isso, mas a gente pode ganhar. Eu acho que ele vai trabalhar esse tipo de situação. Eu acho que tão cedo já veio a pergunta do título. Eu não estou questionando a pergunta, mas talvez ele queira falar, gente, peraí. Não falou de título, falou quais as ambições do Flamengo, as possibilidades. Mas se era brigar pelo título, se era não sei o quê, se era não sei o que lá. Ele falou que a primeira missão dele é passar pela fase. É que eu acho também que ele tomou muito cuidado, né? Para não cair na empolgação do Real Madrid, pode esperar. Ainda mais depois de um 5-0 com Fortaleza. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso aí ficou marcado na história do Flamengo. Eu acho que ele, o Pascoal conhece melhor o Felipe do que eu, porque o Pascoal trabalhou com o Felipe e tal. Pé no chão, o cara é instruído, né? Uma pessoa instruída, conhecedor, espetacular, gente boa, né? Eu acho que ele falou ali uma realidade que em relação a isso, mas ao mesmo tempo ele não se deixou levar pela empolgação e sabendo o que vai ter que ser feito dentro do vestiário. Eu acho que ele tem essa consciência. Ele sabe, ele viveu quanto tempo na Espanha? Ele jogou com um treinador chamado Simeone, que todo jogo era no gogó aqui, ó. Você tem que jogar e fazer no limite que ele pede e criar esse negócio de nós vamos matar os adversários, nós vamos jogar, vamos lá e o caramba tal. Eu acho que o Felipe vai fazer isso, deve fazer esse tipo de motivação. E eu acho que nem precisa, né? Eu acho que o jogador, por si só, tem que ter a motivação de jogar contra esses caras.
Você está preparando para um momento importante aqui? Acharam o gol aí, o lance que eu perdi? Só tem traíra. Não, mas eu perdi mesmo. Vamos lá, vamos ver o lance do Zé Elias. Eles não estão mentindo, você perdeu, né, Zé? Não, eu perdi. Cadê? Ó, Lazinho. Tinha no ataque o Ronaldo e o Zamorano ou não? Tinha. Aí você teve que falar, ô Ronaldo, o Zamorano tá ali do lado dele, ó. O Bambam tá ali, ó, o Bambam passou ali. A bola da Nike era a primeira vez, era a primeira bola da Nike que eles lançaram. Então era dentro daquilo que ou você faz o movimento certinho ou a bola vai pro outro lado, entendeu? E eu errei o movimento. Não. A culpa é da bola, Zé. A culpa é da bola. Eu tô falando grego? Tá sacaneando. Eu tô falando grego? Ainda falei antes. Eu não vou zoar o Zé. O Zé podia ter ficado quieto. Eu achei demais, Zé. Não. É o Zé trazendo. Nação, a mídia discutindo aí a declaração de Felipe Luiz, onde uns concordam e outros discordam, né? Por exemplo, Pascoal não gostou da declaração do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz só só falou aquilo que muitos têm medo de falar. A verdade é essa, né? Ele não falou nada além da verdade. Foi realista, foi bem realista com o torcedor. Não se iluda. Tem que ter muito torcedor iludido, principalmente dos clubes brasileiros, né? Achar que vai para o Mundial de Clube, principalmente nesse novo formato, e ser campeão. Eu acho que longe disso. Teria que ser a maior zebra do futebol mundial. Eu vou além. Teria que ser a maior zebra do esporte mundial. Não tem condições nesse novo formato aí, um clube, eu vou ser bem realista, da América do Sul, ser campeão, pessoal. Não tem como. E Felipe Luiz foi bem realista, né? O objetivo é passar da primeira fase. O objetivo já está cumprido, né? Chegar umas oitavas, ok? Se for umas quartas já é maravilhoso. Mas nada além disso, pessoal. Não adianta aqui querer iludir o torcedor, né? Pascoal não gostou por quê? Porque ele falou isso. Mas precisa ele falar, pessoal. Ele não disse que o Flamengo vai entrar e fazer corpo mole. Ele não disse isso. Ele disse que é difícil. Mas também ele não disse que ia perder, que ia entregar. E Pascoal disse aí, né? Como se ele dissesse que vai entregar o jogo. Não existe isso, né? Não que não vai entregar, que o jogador já vai entrar desmotivado. Não, eu acho que o jogador não vai entrar desmotivado porque o treinador disse que é uma competição difícil. É outro nível, né? Pelo contrário, o jogador vai entrar motivado para mostrar que eles têm condições. Isso é um fato, né? Inclusive, Zé Elias aí jantou o Pascoal, né? Se falar a verdade não quer dizer que vai desmotivar os seus jogadores. Não existe. Ele falou a verdade? Falou. Falou a verdade. Qual é o clube brasileiro ou sul-americano que vai bater de frente aí com esses times da Europa? Mas nesse novo formato. Ok, quando é um jogo só, né? Como é lá no final do ano, né? O antigo Mundial, que é só um jogo. Aí você pega ali um time árabe, outro time na semifinal. E na final pega um europeu. Aí é diferente, é um jogo, né? E mesmo assim tá sendo complicado, né? Você imagina isso... Estilo Copa do Mundo. Aí, pessoal, fica complicado. Mas é isso aí. Felipe Luiz jogou, foi sincero, jogou a verdade. Não adianta querer iludir o torcedor. Eu acho que o objetivo do Flamengo é não passar vergonha. O objetivo do Flamengo é não passar vergonha nesse Mundial. Porque vocês vão ver muito clube aí passando vergonha, né? Clube que diz que é o bambambam, que é o bambambam e vai passar vergonha. O objetivo do Flamengo é não passar vergonha. Expor sua marca. O Flamengo tem que expor sua marca, né? Sem sombra de dúvida. É uma competição onde o Flamengo, expondo sua marca, vai ficar mais reconhecido mundialmente. E Felipe Luiz falou mais do que a verdade. Às vezes a verdade dói, né? Mas tem que ser dita. É o Flamengo se preparando para esse Mundial de Clube, sabendo que a cabeça também... Ok, Mundial, 3 partidas, fazer o básico ali, fazer o simples, não passar vergonha, voltar para casa, porque tem competições importantes. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Brasileirão esse, o Flamengo é líder do campeonato, né? Muitos diziam que o Flamengo poderia dar adeus à competição, Campeonato Brasileiro. Se perdesse para o Palmeiras, ficava 7 pontos, para você ver e perceber como o mundo do futebol dá muitas voltas, né? O Flamengo não só ganhou do Palmeiras, como hoje tem 2 pontos de vantagem. Estava 4 atrás do Palmeiras. O Flamengo tirou os 4 pontos e colocou mais 2 de vantagem para o Palmeiras, né?
Eu sempre dizia aqui, quem acompanha meus vídeos, é a prova vida. O jogo do Palmeiras era aquele para virar as chaves. E virou. Virou, o Flamengo agora é outra equipe. Um jogo bastante leve contra o Fortaleza. Ok, muitos dizendo que o Fortaleza não vive seu melhor momento. Também temos que concordar, vinha cansado, ok. Mas o Flamengo não está jogando um futebol dos piores, né? Claro, o torcedor do Flamengo sempre espera o melhor futebol. Talvez não seja aquele futebol que esteja acontecendo ainda, né? Mas a gente sabe que tem muito a melhorar, isso é um ponto. Mas mesmo jogando esse futebol, eu ainda acredito no Flamengo. Tanto Copa do Brasil, Brasileirão e principalmente Libertadores, né? Mas é isso aí, pessoal. Felipe Luiz expôs toda a situação. Claro, Pascoal não gostou, mas Zé Elias foi bem realista e explicou claramente aí o que ele quis dizer. E não desmotivar a sua equipe, e sim jogar a verdade, né, para a torcida. Às vezes falar a verdade, às vezes dói para alguns, mas é preciso, né? Então é isso, pessoal. Peço aí quem não for inscrito no canal Mengão Marvadão, se inscreva, deixa seu like, estamos sempre trazendo os melhores conteúdos para você. Então é isso, pessoal. Até a próxima.